Parte 2, TDI. Aqui eu vou falar para vocês as causas do transtorno dissociativo de identidade. Essas causas elas estão frequentemente ligadas a experiências traumáticas, especialmente aquelas ocorridas na infância. Então, os fatores etiológicos incluem 1. Trauma na infância, abusos físicos, sexuais ou emocionais durante a infância. Muitas vezes repetidos e severos, estão entre os principais fatores desencadeadores do TDI. Esses eventos traumáticos podem ser tão avassaladores que a mente se defende, fragmentando a identidade. 2. Estresse pós-traumático. Além do trauma específico que leva à dissociação, situações de estresse Meu cachorro me atrapalhou. Além do trauma específico que leva à dissociação, situações de estresse pós-traumático continuado podem contribuir para o desenvolvimento do TDI. 3. Ambiente desfavorecido. Crescer em um ambiente desfavorável, com negligência emocional e falta de suporte social, pode aumentar o risco de desenvolvimento do transtorno. Eu vou contar um caso para vocês muito por cima, porque eu não lembro o nome dos envolvidos. Foi um dos casos que eu vi na minha pesquisa, mas eu lembro mais ou menos como que era o caso. Então ele não vai ter nome e é até melhor. O caso é o seguinte: foi um dos primeiros casos de TDI relatado na história da psiquiatria. O rapaz, a mãe dele é uma garota de programa, muitos e muitos anos atrás, então por ter sido um dos primeiros casos a ser relatado da medicina. E ela, a mãe dele, garota de programa, engravidou de um cliente e teve o filho. E aí ele cresceu nesse ambiente de um prostíbulo, né, que já é um ambiente desfavorável. Então, dentro desse ambiente do prostíbulo, ele viu muitas coisas ruins e passou por muitas situações ruins. E aí a mãe não ligava para ele, não dava os cuidados necessários, né, uma garota de programa e tudo mais. Daquela época, não agora. Entendam que estamos falando de uma coisa muito antiga. Enfim, e aí ele passou por uma situação que acabou sendo gatilho para ele desenvolver as personalidades do TDI. E aí, no caso dele, o fator principal foi o ambiente desfavorável. E aí o gatilho que fez ele desenvolver o TDI foi porque ele passou por uma situação, por um trauma, né? E aí ele acabou desenvolvendo várias personalidades por conta desse trauma que ele desenvolveu, mas entrou também essa questão desse ambiente desfavorável, que ele foi uma criança que cresceu dentro de um prostíbulo, viu um monte de coisa errada, viu um monte de situações, enfim, foi uma das causas, né? Então, essa falta de suporte social, no caso dele, aumentou o risco de desenvolver o transtorno. A mãe não ligava, não cuidava dele, etc. 4. Vulnerabilidade genética ou biológica. Alguns estudos sugerem uma predisposição genética para transtornos dissociativos, embora a relação exata não seja totalmente compreendida. 5. Mecanismos de coping. A dissociação pode ser um mecanismo de enfrentamento adaptativo em resposta a situações extremas, ajudando a pessoa a lidar com o trauma ao se desconectar emocionalmente dele. Então, esse mecanismo de coping é o seguinte: quando a pessoa se desconecta daquela situação, né, ela consegue lidar melhor com aquele trauma. Então, geralmente as pessoas que têm o TDI, desenvolveram o TDI, foi porque elas passaram por alguma situação extremamente traumática. Eu vi um outro caso de uma menininha que ela desenvolveu o TDI porque ela estava dentro de um cemitério, ela deveria ter uns 5 anos. E aí o
o rapaz, o coveiro, foi exumar o corpo de uma pessoa. E ela achou que aquela pessoa estava viva. E aí, na cabeça dela, aquilo foi um trauma muito grande, porque viu retirar aquele corpo, mas ela achou que aquela pessoa estava viva. E aí, após aquilo, ela desenvolveu o TDI. Um outro caso que eu vi também, todos os casos eu não vou dar nomes nem nada, foi o caso de uma moça que ela desenvolveu o TDI. Eu não lembro qual foi a situação que causou o estresse para ela, qual foi o trauma que ela teve, né, que desencadeou o TDI. Porém, no caso dela, ela tinha, acho que umas 14 identidades. E aí, essa moça, ela levou a vida normal, se eu não me engano, acho que ela virou musicista ou professora, e normal, entre aspas. E aí, ela teve uma bebê. E uma das identidades tenta atentar contra a vida da bebê. Deixa eu colocar dessa forma para que a plataforma aceite. Uma das identidades tenta atentar contra a vida da bebê. E a outra identidade protetora vai lá, toma o lugar e não deixa que nada aconteça com aquela bebê. Essa moça fez tratamentos e tudo mais e depois conseguiu, deu tudo certo. 6. O TDI geralmente se desenvolve na infância como uma resposta à exposição a eventos traumáticos. O cérebro em desenvolvimento pode ser mais suscetível a esses impactos. Bom, é importante notar que o TDI é uma condição complexa e multifacetada e as causas podem variar entre os indivíduos. O papel do trauma, especialmente na forma de abuso na infância, é uma característica central, mas a interação de fatores genéticos, biológicos e ambientais também desempenha um papel significativo. O tratamento eficaz geralmente envolve terapia psicoterapêutica para lidar com os traumas subjacentes e integrar as identidades dissociadas. É isso, gente. Esse é o TDI. Eu não estou dando diagnóstico e nem estou dando uma palestra como se eu fosse psiquiatra. Foram algumas pesquisas que eu fiz e eu trouxe para vocês para falar um pouco a respeito do TDI, que é um transtorno dissociativo de identidade, que eu achei muito interessante. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para não perder nada. E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma vizinha, coloque aqui, ó, coraçãozinho para mim, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Beijo, fui e obrigado pela audiência.